Foram 27 horas de votação, é recorde. E o Senado americano aprovou o mega projeto fiscal de Donald Trump, que ele batizou de Big Beautiful Bill. O texto, que promete gerar uma dívida trilionária em cima da já trilionária dívida americana, enfrenta muitas críticas, mesmo dentro do Partido Republicano. Confira. Foi apenas por um voto, mas a peça orçamentária de Trump saiu do Senado americano depois de uma série de emendas e mais de 1.000 páginas lidas em voz alta pelos senadores. Quem desempatou a disputa foi o vice-presidente e também chefe do Senado, J.D. Vance. O placar final foi de 51 a 50. 3 republicanos votaram contra o megaprojeto, além de todo o Partido Democrata. Um deles, o senador Rand Paul, afirmou que a única certeza do texto é que o déficit americano só vai crescer com bilhões de dólares em novos gastos. O líder da maioria no Senado, John Thune, comemorou o resultado da votação, dizendo que o conjunto de medidas trará alívio para os trabalhadores americanos. Pouco depois da aprovação, o presidente Donald Trump repetiu o discurso que a medida vai gerar um crescimento econômico e que, junto das tarifas comerciais, vai ajudar a diminuir o déficit e colocar os Estados Unidos em uma nova era de ouro. O megaprojeto amplia isenções fiscais feitas por Trump durante o primeiro mandato, tornando algumas delas permanentes. Para compensar parcialmente a redução de impostos, serão realizados cortes no Programa Social de Saúde, o Medicaid, em assistências ligadas à alimentação, entre outros. O custo disso pode ser de mais de 3 trilhões de dólares à dívida americana. Entre as mudanças no Medicaid, consta uma penalização a estados que ofereçam coberturas a imigrantes sem documentos e outra que proibia cuidados sobre a afirmação de gênero no programa. Ambas foram derrubadas no Senado em um esforço dos republicanos de garantir o avanço do megaprojeto. Agora, a peça orçamentária volta à Câmara para ser discutida pelos deputados. Líderes republicanos prevêem 2 rodadas de votação, mas sem uma previsão de quanto tempo devem durar, já que os pedidos de democratas podem atrasar o processo. O texto vai encontrar resistência na Câmara mesmo entre governistas. Há parlamentares que não definiram como devem votar, gerando irritação no Partido Republicano. Por isso, Trump e o presidente da Câmara, Mike Johnson, devem iniciar novas rodadas de negociações no Capitólio. Lorival, o que foi aprovado hoje não tem paralelo. Eu acho que dá para comparar perfeitamente com o choque que foram as primeiras medidas logo depois que ele assumiu no plano externo, digamos, todas as iniciativas nas quais ele se enfiou, elas empalidecem perto do significado e da abrangência do que foi aprovado hoje como um pacote fiscal monumental. Agora, bem a grosso modo, há 2 grandes consequências envolvidas aí nesse enorme movimento: políticas e econômicas. Eu queria começar por você pelas consequências políticas. Uma boa parte desse pacote fiscal acerta na testa um eleitor pobre que votou no Trump. Que tipo de consequência política ele ameaça colher? Bem, na visão dele, de fato, essa perda, né, prevista para os 20% mais pobres e para até os 80% mais pobres, né, ela será compensada pelo crescimento econômico, né? Essa é uma visão até tradicional dos republicanos, né, nesse sentido, assim, de que vai haver mais arrecadação, vai haver mais atividade econômica, vai haver melhoria na renda, no salário, assim por diante, né? Mas geralmente não é isso que acontece, né? Geralmente as perdas se confirmam. E nesse caso, além da perda de renda, né, tem a perda do acesso à saúde, né? Provavelmente por 17 milhões de pessoas mais pobres, e também perda de acesso ao vale alimentação, né? Os food stamps, que agora se chamam SNAPs. E os democratas acreditam que hoje realmente os republicanos cavaram a própria sepultura, eleitoralmente falando, né? Quando haverá tempo até esse eleitorado, que realmente foi muito importante na eleição do Trump,
sentir isso até as eleições de meio de mandato de novembro do ano que vem, quando toda a Câmara e 1/3 do Senado serão renovados. A tática do presidente Trump é parecida com aquela usada pelo Javier Milei, né? De uma tacada só, um projeto que foi chamado de ônibus na Argentina, né? Ele é tão grande que as pessoas têm dificuldade de digeri-lo, de entendê-lo, né? E até de votá-lo, né? E aí ele coloca um prazo apertado, né? 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, pressiona muito os seus líderes, né? E a votação ela é nominal, então os senadores, sobretudo, e os deputados também têm muito medo das consequências de votar contra, porque no ano que vem tem as primárias que o Trump domina e pode excluí-los de serem candidatos. Então é um checkmate. Mesmo assim, a aprovação foi muito, muito estreita, né? Na Câmara foi só um voto, no Senado também foi só um voto. E a rigor, em termos líquidos da lógica eleitoral, na Câmara, se os democratas viram 3 votos, eles ganham uma votação, se todo mundo votar e se esses 3 votos forem a favor dos democratas e contra os republicanos. E no Senado acaba acontecendo exatamente a mesma coisa. Então, pendurado por 3, só conseguiu maioria de um voto. A gente pegou o lado político, eu queria trazer para você o lado econômico, nessa monumental peça legislativa, nesse monumental pacote fiscal do Trump. Parece haver consenso, sobretudo entre os analistas independentes, de que essa combinação de grandes cortes e endividamento vão trazer uma briga, mas é a partir de 3 trilhões de dólares, é mais do que um Brasil acrescentado à dívida americana. E aí? William, aqui tem um problema que, assim como a gente tem tratado aqui das tarifas, cadê o efeito das tarifas? Cadê o efeito das tarifas na inflação? Cadê o efeito das tarifas no crescimento? Está demorando para aparecer. Os efeitos dessa lei também vão demorar um pouco para aparecer. Será que eles já vão ter colocado, imposto uma perda massiva para os americanos até as eleições de novembro do ano que vem? É bem capaz que isso aconteça. Mas os piores cenários para a manutenção dessa lei, eles são a partir daqui a 3, 4, 5 anos, né? Então, a gente pode ter um primeiro efeito, que é um efeito que pode ter repercussão política fortíssima, que é o empobrecimento das pessoas, as pessoas perderem, por exemplo, o seguro-saúde. Esse talvez seja o único mecanismo que consiga atingir as pessoas com mais rapidez, mas, no geral, a piora do endividamento, o crescimento menor, uma deterioração do quadro fiscal como um todo, não só da dívida, mas do quadro fiscal como um todo, do custo da dívida, isso tudo vai levar um tempo. Há uma leitura, inclusive, de que a economia pode sim crescer no curto prazo. Quer dizer, como ele baixou muito os impostos das empresas, isso pode fazer uma composição, por exemplo, com o aumento das tarifas. Então, ainda não dá para saber exatamente qual vai ser o mix que isso tudo vai sair, mas o que a gente já sabe é que esse impacto que hoje a gente aqui consegue, com análise, entender que será muito negativo para a população, demora. E aí eu não sei o quanto, Lorival, você que acompanha de perto, essa demora, que pode levar até um ano, ela consegue, de alguma forma, criar uma pressão popular contra ele. Deixa eu sugerir para você uma linha aí na resposta, Lorival, que é a seguinte. Eu estou tentando, inclusive pelo pouco tempo que a gente tem, pegar as grandes linhas desse pacote fiscal. Uma delas, de enorme destaque, é acabar com aquilo que na administração anterior se julgava necessário em termos de política industrial, voltada para, digamos, vamos botar um carimbo aí, voltada para a transição energética. Tchau, vamos virar para outra. Acontece que se julgava que a recuperação, inclusive, da indústria clássica americana se daria por aquilo que ele está abandonando agora? Exato. O Oklahoma, por exemplo, que é um estado que tem muito vento, né?
a energia eólica lá, se você tira ele não só tira os incentivos, mas ele passa a sobretaxar essas energias renováveis. Essa eliminação da energia eólica lá deve aumentar em 18% a conta de luz no estado de Oklahoma, por exemplo. Milhares de empregos vão se perder nessa indústria, né? E de maneira geral, o cálculo do Budget Lab de Yale, né, o laboratório de orçamento da Universidade de Yale, é de que os 20% mais pobres, naquela proposta que tinha passado pela Câmara, era de uma perda de $600 que representa por ano, representa 2,5% da renda deles. Com as mudanças no Senado, passa a ser $700, 2,9%. Enquanto isso, os 20% mais ricos têm um ganho de $30 mil, que representa 1,9% da renda. Era 12, 15, virou 30, né? Mas voltando a essa questão da transição energética, eles divulgam informações que são erradas, por exemplo, de que a energia solar e eólica é intermitente. Essa questão já foi superada com o sistema de baterias. Agora, quem é intermitente com a mudança climática é o combustível fóssil, como aconteceu no Texas, né? Porque houve uma paralisia do transporte e do refino por causa da mudança do forte frio que aconteceu lá no Texas. Então, os Estados Unidos vão sofrer em termos de eficiência, né? E não se trata de escolher entre energia renovável e energia fóssil. É preciso combinar os dois de forma inteligente, sobretudo o gás natural, e substituindo o carvão pelo gás natural e assim por diante. É isso que está sendo feito na Europa, por exemplo, né? Então, acho que os Estados Unidos vão ter uma perda de eficiência, de desenvolvimento, de produtividade comparativamente à China e à Europa por causa dessas medidas.